E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. Com a janela de transferências reabrindo no próximo dia 10 de julho, o Vasco está acelerando os movimentos para reforçar seu elenco e dar mais opções ao técnico Fernando Diniz para a sequência da temporada. O clube carioca tem focado em nomes que possam agregar valor técnico e, principalmente, que se encaixem no estilo de jogo adotado pelo treinador, baseado na posse de bola, movimentação constante e criatividade no meio-campo. É nesse contexto que surge a forte possibilidade de trazer o meio-atacante Pedrinho, que embora tenha sido revelado pelo Corinthians, atualmente está vinculado ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e não tem tido muito espaço no time europeu. A passagem recente de Pedrinho pelo Atlético Mineiro não foi exatamente aquela que o jogador esperava, já que não conseguiu se firmar como titular absoluto na equipe mineira. No entanto, o meia de 26 anos ainda é visto como uma oportunidade de mercado muito interessante para o Vasco. Isso porque, apesar do pouco tempo em campo nos últimos meses, o atleta apresenta um bom histórico de qualidade técnica, visão de jogo e capacidade de criar chances de gol, características que o clube carioca busca para se fortalecer no Campeonato Brasileiro. A proposta vascaína seria de um empréstimo por 6 meses, o que daria tempo para o jogador mostrar seu valor e também para o clube fazer uma avaliação precisa do desempenho do meia no futebol brasileiro. Nos detalhes financeiros, o Vasco tem consciência das limitações orçamentárias, por isso, fez uma proposta pensada para equilibrar os custos. Pedrinho recebe um salário mensal em torno de R/cifrão 1,2 milhão, valor alto para a realidade atual do clube, mas a ideia é que o Vasco arque com cerca de R/cifrão 800 mil, deixando os R/cifrão 400 mil restantes sob responsabilidade do Shakhtar Donetsk. Essa divisão é estratégica e mostra o esforço da diretoria para viabilizar a contratação, mesmo diante de restrições financeiras. Além disso, um ponto que pode acelerar o negócio é a relação entre Fernando Diniz e o empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, que também representa o técnico, criando um canal direto e confiável para negociações. Do ponto de vista técnico, a chegada de Pedrinho representaria um reforço de peso para o meio-campo vascaíno. O meio-atacante tem habilidade para atuar tanto como armador quanto na ponta, com um estilo de jogo que combina passes precisos, dribles curtos e movimentação inteligente, características fundamentais para o esquema tático que Diniz busca implantar no Vasco. Sua capacidade de romper linhas defensivas, criar oportunidades e também ajudar na transição ofensiva pode ser o diferencial que o time necessita para aumentar o poder de criação e levar mais perigo aos adversários, principalmente nos momentos decisivos da temporada. Enquanto o Vasco segue atento ao mercado e conduz as negociações com cautela, a torcida começa a alimentar a esperança de ver um jogador com talento e experiência chegando para ajudar a equipe a reencontrar o caminho das vitórias. A possível contratação de Pedrinho é vista nos bastidores como uma jogada ousada, porém calculada, que pode trazer um novo fôlego ao time em um momento crucial do Campeonato Brasileiro. Agora, resta aguardar os próximos capítulos dessa negociação que promete agitar São Januário e mexer com o coração da torcida vascaína. O que aconteceu com o futebol que fazia o Vasco da Gama ser sinônimo de arte e paixão em cada toque de bola? Nos últimos tempos, o que se vê dentro de campo é muito distante daquele time que encantava multidões com jogadas envolventes e uma identidade única, construída ao longo de décadas de história e glórias. O Vasco, que já revelou craques e colecionou títulos memoráveis, hoje enfrenta uma crise profunda que vai além do placar, a perda daquele futebol vibrante e aguerrido que fazia São Januário ferver a cada jogo. Essa transformação preocupante não aconteceu da noite para o dia, mas é fruto de uma série de erros administrativos, escolhas técnicas controversas e uma estabilidade que parece ter corroído a essência do clube. A pergunta que fica na cabeça de torcedores apaixonados e críticos é como o Vasco, gigante do futebol brasileiro, permitiu que o brilho que sempre o acompanhou se apagasse de forma tão rápida e silenciosa. Essa crise não é apenas um reflexo dos resultados ruins, mas de um cenário mais amplo, onde a dificuldade em formar equipes competitivas, a falta de planejamento e a ausência de um projeto técnico claro parecem ser os principais entraves. O clube, que já foi palco de momentos inesquecíveis, hoje luta para reencontrar sua identidade, buscando respostas em meio a um ambiente de incertezas. A torcida, que sempre foi a força motriz do Vasco, se vê dividida entre a esperança e a frustração, ansiando por uma recuperação que devolva o orgulho e a magia do passado. Nesta busca por resgatar o bom futebol, surgem questionamentos sobre o caminho a seguir, as decisões que precisam ser tomadas e o futuro de um clube que carrega no peito a responsabilidade de honrar sua história. Para entender a dimensão desse desafio e as perspectivas de reconstrução, é fundamental olhar com atenção para os próximos capítulos dessa saga vascaína. A perda do futebol envolvente que marcou a trajetória do Vasco da Gama também reflete uma crise na base e na formação de talentos, que historicamente foram pilares fundamentais para o sucesso do clube.
Hoje, a dificuldade em revelar jogadores capazes de assumir o protagonismo no time principal deixa evidente um vácuo que pesa no rendimento coletivo. Sem um elenco qualificado e com pouca capacidade de surpreender os adversários, o Vasco acaba se tornando previsível e vulnerável dentro de campo. Além disso, a falta de continuidade técnica e a frequente troca de treinadores criam um cenário instável, dificultando a criação de um estilo de jogo definido e coerente com a tradição do clube. O reflexo disso é um time que sofre para encontrar seu melhor desempenho e que precisa urgentemente de um projeto estruturado e de longo prazo para voltar a encantar. Enquanto isso, a pressão sobre jogadores e comissão técnica aumenta a cada rodada, criando um clima tenso que impacta diretamente na performance. A torcida, que é apaixonada e exigente, vive uma montanha-russa de emoções, alternando entre o apoio fervoroso e a cobrança implacável por resultados e por um futebol que volte a empolgar. A reconstrução do Vasco passa necessariamente pela retomada de valores e pela construção de uma identidade forte, que una diretoria, atletas e torcedores em torno de um objetivo comum. O desafio é grande, mas a história do clube mostra que o Vasco tem capacidade de superar momentos difíceis e voltar a ser protagonista no cenário nacional. Para isso, será preciso mais do que esperanças, será necessário planejamento, trabalho e, acima de tudo, acreditar no futebol que fez o clube se tornar um dos maiores do Brasil. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. Torcida vascaína, o que vocês acham desse momento turbulento que o nosso clube enfrenta dentro de campo? O que será que aconteceu com aquele futebol que nos fazia vibrar a cada lance, que fazia São Januário se transformar em uma verdadeira fortaleza? É hora de refletir juntos quais foram os erros que nos levaram a essa situação. Vocês acreditam que ainda há tempo para resgatar a alma vascaína e voltar a jogar com a garra e qualidade que sempre foram nossa marca registrada? Queremos saber o que vocês esperam da diretoria, dos jogadores e da comissão técnica para mudar esse cenário? Além disso, como vocês enxergam a importância da base e da formação de novos talentos para essa reconstrução? O Vasco sempre foi um celeiro de craques e símbolo de futebol-arte. Vocês acreditam que a saída para o renascimento do clube está em investir mais nos jovens e resgatar essa tradição? Ou pensam que o clube precisa buscar reforços experientes para dar um choque imediato no time? Compartilhem suas ideias e sentimentos, pois essa discussão é fundamental para que a gente entenda o que a torcida realmente espera e quer cobrar. Afinal, a voz da torcida é uma das forças mais poderosas que o Vasco tem, e é hora de usar essa força para cobrar mudanças reais. Por fim, quais são as expectativas de vocês para o futuro do Vasco? Será que estamos próximos de um recomeço ou ainda enfrentaremos uma longa fase de reconstrução? Qual o papel que cada um de nós, torcedores apaixonados, deve assumir para ajudar o clube a reencontrar seu caminho? É hora de unir opiniões, de debater, de sonhar alto e também de exigir responsabilidade e planejamento sério. Deixe aqui a sua opinião e participe desse debate que é vital para a nossa história. O Vasco precisa da sua voz para voltar a brilhar. E você, está pronto para ser parte dessa transformação? Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.